grupo formado por aproximadamente 350 empresários no estado do Rio de Janeiro e parte na região de Juiz de Fora. Nós temos o hábito de fazer, sempre fizemos nesses 2 anos de existência, muitos eventos presenciais, graças a Deus, quase sempre com casa cheia. A gente está sempre buscando trazer pessoas que compartilhem com a gente vasto conteúdo de maturidade profissional, empreendedora. Hoje estamos tendo a alegria de estar aqui com o Jonatas. A gente vai conversar com ele daqui a pouco. E com essa coisa da pandemia, saímos desse ambiente aí caloroso de todos juntos e passamos para esse ambiente virtual. E temos continuado trazendo essas pessoas importantes para dar uma palavra de otimismo e oportunidade para a gente. Esse aí é o mapa de onde a gente está mais ou menos localizado hoje. A gente tem 5 grupos de conexão. O Grande Rio, que é o maior de todos, mas já temos também no Norte Fluminense, na região serrana, em Juiz de Fora, como eu coloquei, e começamos a coisa de menos de um mês. O Sul Fluminense está indo muito bem, também naquela região lá do estado. Temos o hábito de fazer vários eventos, como eu tinha colocado. Fora esse evento hoje do Jonatas, a gente já tem outros eventos aí com o Samir, para falar de logística. A gente já tem evento de novo. Vou passar aqui com vocês rapidamente os eventos que tem. Mas o fato é que voltamos a fazer rodada de negócios agora no mês que vem. É uma coisa que o Sebrae sempre fez muito, e presencialmente também. A gente sempre fez as nossas, mas temos feito online e tem sido um sucesso. Já fizemos 3 rodadas de negócio virtual com mais de 120 empresas participando. Isso aí é para quem desejar conhecer melhor o Conexão. Pode tirar uma foto, um print da tela aí, ou usar o QR Code. Vai parar dentro do Conexão Nacional, que é um grupo que nós abrimos como se fosse uma sala de espera, e a empresa que tiver interesse de participar dos grupos, depois a gente conversa com ela e transfere. Lembrando que o grupo Conexão, ele é um grupo de empresários que faz negócios entre si, e o ganha-ganha está na apresentação de um levar a empresa do outro adiante, sem que se pague comissionamento, qualquer coisa do tipo por essa apresentação. Então, eu hoje visito uma empresa, a empresa me pede um contador de referência, eu olho lá dentro do Conexão, se tiver um contador de referência, eu apresento. Nós temos um contador lá, a pessoa vai lá, faz negócio, o único pedido é que faça e atenda bem esse negócio, né? Preste o melhor serviço possível. Porque a gente sabe que essa roda vai girar, em algum momento uma empresa vai procurar alguém que faça consultoria, que é o trabalho que a minha empresa faz, e vai dizer assim: poxa, eu estou precisando de uma empresa para poder dar uma mexida aqui na área de consultoria. Você conhece alguém? A pessoa acaba indicando o Luiz Fernando. E assim a gente consegue girar bem essa roda aí de negócios. Agradecer essas empresas que estão aí nesse mapa, que são os apoiadores do site do Conexão. Lembrando que o site é o único lugar em que a gente hoje pede algum tipo de colaboração financeira, porque ele tem um custo para poder ficar ativo. Então, existe um site, depois no final aqui da apresentação tem o endereço dele, em que as empresas, a Ágil, a Alex, a Clínica Santa Helena, a Cassa Investimento, Tomás Design, Casa das Cubas, MAP Gestão, Consultoria Contábil e o Grupo Nicomex nos ajudam lá colaborando financeiramente para poder manter o site ativo e assim multiplicar os negócios do grupo. A Ágil fez um acordo, a coisa de 2 semanas atrás, com a Universidade Corporativa Alterdata. Lembrando que a Ágil é uma empresa de consultoria e treinamento. Então, nós temos um corpo docente que trabalha com a gente, alguns diretamente, outros como agregados, e a gente passa agora também a fornecer para a Universidade Corporativa Alterdata alguns cursos da Ágil, que ao longo desse período agora, de agosto e setembro, a gente vai deixar isso um pouco mais claro para vocês nos grupos, né, como é que isso vai funcionar. Também agora, a partir de hoje, a gente está lançando a pedra fundamental do Hub do Conexão, tá? Sendo que o Hub do Conexão, que também vocês vão ter uma live especial para poder discutir e conhecer um pouco melhor o projeto, ele vai trabalhar essa parte da capacitação empresarial, da inovação, das consultorias, das mentorias, das startups, das oportunidades e novos negócios e da gestão de conteúdos. Bom, nosso próximo evento, depois de hoje, é o Samir. Está aí o convite, mais ou menos, Sérgio já mais ou menos montou. Esse não é o convite oficial ainda. Eu já fechei hoje com o Vladimir da Alterdata uma mesa redonda no dia 27 de agosto. Já estou deixando vocês avisados. O lançamento do Hub deve ser no dia 1º de setembro, um evento que a gente vai fazer para explicar a vocês como é que vai funcionar o Hub, em que todas as empresas do Conexão vão poder participar. Tá?
E rodadas de negócios do Fluminense, nós já fechamos também hoje com o Metal Sul, dia 9 de setembro, às 17 horas. E aí, nós hoje estamos com o Jonas Goulart Costa, que é gerente de estudos econômicos da Firjan, né, ansiosos por ouvi-lo, trazido que foi pelo nosso amigo Sérgio Mota, a qual eu agradeço aqui profundamente ter trazido esse conteúdo para a gente, que é muito relevante nesse momento na economia do Estado e do país. O que eu vou conversar hoje é falar um pouquinho do que a gente está vivendo no Brasil, falar um pouquinho desse panorama no Rio de Janeiro, e no final eu também vou falar um pouquinho sobre as contas públicas, especificamente do Rio de Janeiro, porque isso é uma variável bastante relevante para o cenário econômico do nosso Estado. Então, no final, eu acredito que vocês venham a ter uma boa ideia do que a gente está vivendo e o que a gente provavelmente vai passar aí nos próximos meses e nos próximos anos. O primeiro gráfico que eu trouxe é um gráfico que mostra aí a expectativa de crescimento econômico, que é uma média do que o mercado está prevendo. Então, essa linha aí, ela está mostrando o quê? Que ali no ano de 2019, a expectativa de crescimento para 2020 era de mais ou menos 1%. Era um crescimento muito baixo, mas é melhor do que o cenário que nós estávamos vivendo anteriormente, que era uma crise muito aguda. E já no final do ano, a gente tem um aumento da expectativa de crescimento para 2020, que já estava durando ali mais ou menos uns 2 meses, mais ou menos, de uma expectativa de um crescimento econômico mais forte. E aí, no terceiro mês, a gente passa a ter um cenário diferente, que é um cenário da pandemia do novo coronavírus. E essa queda abrupta que nós estamos vendo aí da expectativa de crescimento, a gente sai de uma expectativa de crescimento de 2%, uma expectativa de crise econômica, de uma queda do PIB de mais de 6,5%. Isso é o que o mercado estava prevendo. A notícia boa nesse cenário, que esse gráfico está um pouco defasado, mas eu vou mostrar para vocês os dados mais atuais, é que a gente já pode falar que a gente chegou ali mais ou menos no fundo do poço. Então, se a gente olhar num cenário de perspectiva econômica, certamente a expectativa é que em 2020 a queda da atividade econômica seja maior da história. Então, a gente nunca viu uma queda da atividade econômica dessa magnitude. E o próximo gráfico, ele mostra essa expectativa de queda da atividade econômica, levando em conta ali o início do ano. A gente está falando principalmente do primeiro trimestre de 2020. Então, a expectativa, na verdade, o PIB caiu 1,5%, com queda muito forte no setor de serviços, no setor industrial. E dado esse cenário do primeiro trimestre, mais o que a gente já tem de dados mais atualizados, as nossas perspectivas, a gente tem um cenário onde temos conflitos políticos, incerteza e pandemia, tudo isso culminando numa expectativa de queda da atividade econômica de 6% em 2020. Essa é a previsão da Firjan. E é importante a gente observar os setores, que se eu for perceber, o setor agropecuário é o único que terá um crescimento positivo mesmo nesse cenário de pandemia. A indústria vai cair 5,7%, com todos os setores industriais caindo, extrativa mineral, indústria de transformação, CIUP, construção civil, e o setor de serviços, que é um setor intensivo em mão de obra, que vai apresentar a queda mais expressiva, em queda de 6,7%. Então, a expectativa é que em 2020 seja, sim, um ano de forte retração da atividade econômica, e é uma crise diferente das crises anteriores. Por que é importante a gente entender? Todas as crises anteriores eram uma crise, sobretudo, de demanda. O que é uma crise de demanda? Na realidade, as empresas não consomem porque ela não tem muita certeza de para onde a economia vai, e a sociedade, o consumidor também, ele não consome porque ele tem medo exatamente do que pode acontecer na economia. Então, a gente chama isso de crise de demanda. E isso você resolve simplesmente com mais estímulo, ou taxa de juros, ou redução de taxa de juros, ou então algum tipo de política fiscal que você reestimule a economia. Só que o cenário que a gente está vivendo, ele tem o início dele é uma crise de oferta. Por que uma crise de oferta? Porque simplesmente as pessoas dentro de casa foram proibidas de produzir. Então, a gente tem inicialmente
uma crise de oferta, que depois ela vai alimentar também uma crise de demanda, uma vez que as pessoas estão proibidas de produzir, elas não geram renda, e renda não gera consumo, então a gente alimenta uma crise de oferta e realimenta uma crise de demanda. Por isso que esse cenário que nós estamos vivendo é totalmente diferente do que nós vivemos nas crises anteriores. E esse cenário de crise de oferta e crise de demanda também, então, a gente tem um cenário que é bem diferente do que nós vimos anterior, que é também uma deflação. A gente tem visto, nesses primeiros meses, queda de preço de diversos produtos. Se a gente olhar, por exemplo, desses setores que eu separei, aí a alimentação em domicílio ainda tem um aumento de preços, porque a alimentação no domicílio ainda foi um setor muito ativado nesse cenário, em que as pessoas foram muito para o supermercado para comprar alimentos, deixando de fazer alimentação fora do domicílio. Bens industriais teve um crescimento, mas muito baixo, próximo de zero, e, por sua vez, os serviços e os preços administrados tiveram queda significativa também nos preços, exatamente por conta da interrupção da demanda. Então, a menor expectativa de massa salarial e consumo também está levando a gente a ter uma expectativa de inflação muito baixa em 2020. A gente está esperando uma inflação de 1,6%, que é bem abaixo do piso da meta. Então, é um cenário que, aliado a essa crise, além de levar uma queda da atividade econômica, ele também está levando uma queda da inflação. Na realidade, são duas consequências do mesmo problema, que é a forte queda da atividade econômica, principalmente também da demanda. Outro cenário que é importante a gente entender é que é a escalada da dívida pública no país. E essa escalada da dívida pública, ela se deu por quê? Principalmente para minimizar os impactos dessa crise econômica sobre a atividade econômica do país. Então, a crise do coronavírus ela está atingindo muito a economia, e esse gasto público, que a gente espera que no final do ano chegue a mais ou menos 404 bilhões, ele procura, sobretudo, minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a atividade econômica. E o que é importante a gente entender aqui? Porque a escalada da dívida pública é um dos principais problemas que levou à crise econômica do país nos últimos anos. Por quê? A dívida pública ela está diretamente ligada à expectativa, ou então um olhar sobre a capacidade que o Brasil tem de honrar os seus compromissos. Então, se o Brasil tem uma dívida pública crescente e ela não é bem estabilizada, então a expectativa de que o Brasil não seja solvente faz com que reduza o fluxo de investimentos para o Brasil, faz com que os investidores olhem para o Brasil com certa desconfiança. Então, é importante a gente entender a escalada da dívida pública. E o próximo gráfico, ele mostra exatamente isso. Primeiro, se você for olhar ali, a primeira barra aqui em 2015, a gente percebe que de 2015 a 2019, a gente teve um aumento de 10 pontos percentuais da dívida com relação ao PIB. Ou seja, a dívida do Brasil aumentou, a dívida em relação ao PIB, ele subiu de 65% para 75%. Isso foi um resultado muito forte e isso chamou muito a atenção e fez com que a gente passasse por esse período de crise econômica que nós vivíamos ali entre 2016, 2017 e 2018. E qual o cenário que nós temos agora? Agora a gente tem um cenário onde a gente precisou acelerar ainda mais esse gasto para a gente evitar os impactos desse coronavírus sobre a atividade econômica. Então, em 2020, a gente viu uma escalada ainda maior da dívida pública. Então, a gente precisa ter como pano de fundo esse cenário, onde a economia não cresce, a taxa de inflação está muito baixa, mas a gente tem novamente uma escalada da dívida bruta. Então, se o cenário de crescimento da dívida já era um problema, agora a gente tem esse problema amplificado um pouco mais, porque a gente precisa arrumar um jeito de financiar uma dívida que aumentou ainda mais em um ano por conta do gasto público para evitar os efeitos da pandemia. E agora a gente vai falar um pouquinho da economia do Rio.
A economia do Rio ela tem um cenário semelhante. E essa era a expectativa que nós tínhamos em abril. Em abril, a expectativa era de uma queda do PIB de 4,6%, que seria a maior crise econômica da história. Mas a gente precisou atualizar os números alguns meses depois, porque a gente percebeu que o cenário era pior do que nós estávamos vivendo. Então, a expectativa é de uma queda de 6,4%, com todos os setores caindo e o setor de serviços caindo 6,7%. E isso está muito alinhado ao desempenho do PIB Brasil. A única diferença, a principal diferença é que no Brasil a gente ainda tem uma agropecuária crescendo em 2020 e no Rio de Janeiro é um setor. No Rio de Janeiro a gente não tem uma agropecuária forte e ela também vai apresentar um resultado negativo. Então isso explica o Rio de Janeiro ter um resultado pior do que o Brasil. E o próximo slide, a gente pode falar que ele é uma notícia boa. Por que ele é uma notícia boa? Esse gráfico aí, cheio de barras, ele está mostrando exatamente o quê? Qual é a expectativa, qual é o crescimento da produção industrial em relação ao mês anterior. E se você perceber, a gente tem ali de 2018, ao longo de 2018 e 2019, vários episódios onde ele cresce um pouquinho em relação ao mês anterior, cai um pouquinho em relação ao mês anterior, até que quando a gente chega em março, a gente tem uma queda de 9,2%. O que é isso? Significa que a produção de março foi 9,2% abaixo do que foi em fevereiro. Em abril, a queda foi de 18% em relação a março. Então, o que a gente viu foi exatamente o nível que nós tínhamos em fevereiro, pré-pandemia. A gente pode falar que a gente tem aí uma queda significativa nos meses seguintes. Mas a notícia boa é que em maio a gente já viu um início de recuperação, coisa que nós não imaginávamos. A gente não imaginava que em maio a gente já teria já um cenário de melhor atividade em relação aos meses anteriores. Essa é a notícia positiva. Mas o que a gente precisa prestar atenção também aqui é um exercício simples de matemática. Para cair, digamos que a gente tenha um cenário onde a produção era 100 e a produção caiu de 100, caiu 90% e agora é 10%. Se no próximo mês a produção aumentar 100%, ela vai aumentar de 10 para 20. E se ela aumentar 100% de novo, ela vai aumentar de 20 para 40. Então, até ela retomar o patamar de 100, ainda vai demorar muito. O que eu estou querendo falar com isso? Que nos próximos meses a gente precisa ver crescimentos expressivos, mas a gente ainda vai demorar a atingir o nível que nós tínhamos antes da pandemia. E o próximo gráfico ele vai mostrar exatamente isso. Se você perceber, nós temos diversas barras aí que mostram o nível da produção da indústria, e se você for analisar a barra preta, que é o bens de consumos duráveis, que é sobretudo, a gente está falando aí está falando de imóveis, está falando de eletrodoméstico, automóveis. Então, esse setor especificamente apresentou uma queda significativa e ele já apresentou uma forte recuperação, mas você percebe que o nível dele está muito abaixo ainda do que nós tínhamos pré-pandemia. E isso você está observando aí em todos os setores, tanto bens de consumo duráveis, semiduráveis, bens intermediários e bens de capital. Então, é importante a gente entender que, ainda que a gente tenha forte crescimento nos próximos meses, a gente ainda vai levar um tempo para retomar o cenário que nós tínhamos pré-pandemia. Mas a notícia boa é que a gente já iniciou a recuperação em maio, que antes a gente esperava que essa recuperação só viesse em junho. Então, nesse sentido, a notícia é muito boa. E esse gráfico aí, ele está mostrando o indicador de confiança do empresário da indústria. Se você perceber, esse indicador ele é dividido em dois indicadores, dois subindicadores, um que fala sobre as condições atuais da economia e um que fala sobre as expectativas. E quando esse indicador está acima da linha de 50 pontos, significa que o empresário está confiante. Se você for perceber, ele está abaixo da linha de 50 pontos, então o cenário ainda está muito difícil, mas a gente já vê uma recuperação. E o que é importante a gente entender? Que as condições atuais, o indicador de condições atuais, ele está num nível bem abaixo do que no indicador de expectativa. O nível de condições atuais em junho estava ali em 26 pontos, enquanto a expectativa já estava em 42 pontos. Então,
as expectativas, eu costumo falar que é uma profecia autorrealizável, ele já estava mostrando mais recuperação, já estava sinalizando que o empresário está esperando uma recuperação nos próximos meses. Esse foi o resultado que nós tínhamos em junho. Em julho, a gente já tem um resultado melhor. E esse é o gráfico atualizado, ele já mostra o quê? A barra cinza mais escura, que fala especificamente das expectativas, já está na linha acima de 50 pontos. E quando as condições atuais ainda estão muito baixas, a gente já vê o indicador de confiança já retomando de maneira mais forte, indicando que a recuperação ela provavelmente vem antes do que nós esperávamos no início da pandemia. Passado esse cenário inicial, onde a gente falou um pouquinho do cenário macro Brasil, mostrou a importância da gente entender o que acontece com as finanças públicas do Brasil, entender um pouquinho da atividade econômica do Estado do Rio e tem uma perspectiva de melhora mais rápida do que nós tínhamos anteriormente, a gente precisa agora entender qual é o principal problema do Estado do Rio, na realidade, um dos principais problemas do país, mas no Estado do Rio, esse problema é um pouco mais intenso. E a gente precisa olhar um pouco mais de detalhe as contas públicas do Estado do Rio, para a gente até entender por que a gente necessita de reformas e o quão complexo é esse cenário de reformas para a gente ter um país numa velocidade de crescimento mais intensa. Então, para a gente entender um pouquinho das contas públicas do Rio, eu trouxe um gráfico que ele mostra aí ele mostra as receitas do Rio de Janeiro, do Estado. A barra verde mostra a receita de ICMS, a barra azul mostra a receita de royalties. São as duas principais fontes de receitas do Estado. No final, a gente tem ali, circulado de cinza, duas barras que mostram a receita que estava sendo prevista no orçamento de 2020, e do lado mais à direita está com a receita que já é uma expectativa da Firjan, por causa, já atualizado nesse cenário de lockdown, nesse cenário de crise econômica. Então, o que estava previsto na lei orçamentária no final de 2019 é bem diferente do cenário que nós temos previsto pós-lockdown. E quão diferente é esse cenário? E ali no canto superior direito, a gente tem a expectativa de perda de ICMS de 11 bilhões e perda de receita de royalties mais ou menos 3,2 bilhões. O que é importante a gente entender? Ainda que os números não sejam exatamente esses, a gente possa ter melhora da arrecadação de ICMS por conta da melhora da arrecadação da atividade, ou então um pouco melhor a receita de royalties, o fato é que o cenário de crise é bastante intenso e a gente tem uma expectativa de pelo menos aí 10 bilhões a menos do que estava sendo previsto no orçamento. E qual é a consequência imediata disso? E o próximo gráfico vai mostrar isso. O que esse gráfico está mostrando? Ele mostra a despesa com pessoal em relação à receita do Estado. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, se você for olhar esse gráfico aí, ele tem duas barras, uma barra cinza e uma barra laranja. A barra cinza é a estimativa oficial do governo e a barra laranja é uma estimativa feita pela equipe da Firjan. Ela mostra exatamente, efetivamente, quanto que o governo do Estado utiliza do seu orçamento para pagamento de pessoal. E se você for perceber, a barra em laranja, que é o gasto efetivo, a gente teve em 2019 66% do orçamento sendo direcionado para pagamento de pessoal. E no cenário mais crítico de crise econômica do Estado, onde a gente precisou ter uma intervenção federal na segurança, onde o governo do Estado teve dificuldade de pagar o salário do funcionalismo público, a gente teve mais de 77% do orçamento utilizado para pagamento de pessoal. E aqui é que a gente já começa a entender um pouquinho do drama das contas públicas. Qual é esse drama? Os estados eles estão impossibilitados, e o Rio de Janeiro também nesse cenário, ele é impossibilitado de reduzir o seu gasto com pessoal por conta da legislação. Ele simplesmente não pode mandar funcionário público embora, nem reduzir jornada de trabalho e salários. E, por sua vez, ele tem poucas ferramentas para poder aumentar a sua arrecadação. Ele não consegue simplesmente
atrair mais empresas, gerar um crescimento econômico para aumentar a sua receita. Nesse cenário que ele não consegue aumentar a sua receita, porque a gente está num cenário de crise econômica, a receita vai cair bastante e o gasto com o pessoal é fixo, a nossa expectativa é que em 2020 a despesa com o pessoal atinja 84% da receita corrente líquida do Estado. Então, é um cenário mais grave do que nós tivemos no período mais agudo de crise econômica. Então, dado esse cenário que nós temos no Rio de Janeiro, e esse cenário é semelhante em diversos outros estados, mas no Rio de Janeiro ele é um pouco mais agudo por conta do nível de receita que é utilizado para pagamento de pessoal, a gente precisa entender como que a gente resolve essa questão. E aí tem as principais questões, que é o que a gente vai discutir agora. Primeiro, que o Estado do Rio ele não tem condições de reverter esse cenário sozinho. Ele não consegue reduzir gasto do pessoal e ele não consegue aumentar suas receitas sozinho. Outro ponto, sem aportes financeiros do governo federal, o Estado do Rio corre o risco de ter uma crise ainda mais grave que a de 2018 e a de 2017, né, que foram 2 anos de crise. Então, esse é um cenário que a gente também precisa ter em mente. Outra coisa, a impossibilidade de contrair dívidas, os estados eles são impossibilitados por lei de contrair dívidas. Então, tanto o Rio de Janeiro quanto diversos outros estados, eles ficam totalmente dependentes do governo federal para poder financiar as suas contas, porque eles não conseguem simplesmente contrair dívidas. E agora tem um ponto interessante, que é o orçamento de guerra. O orçamento de guerra, a gente costuma falar que ele precisava, primeiro, ele precisava ter uma ideia macro do tamanho do problema, que não era só um problema inicialmente. O governo estava tendo uma ideia da necessidade dele dar um suporte para as famílias de baixa renda, também um suporte para as empresas, mas a gente precisava entender também que o suporte ele também tinha que vir para socorrer os estados, porque os estados, eles certamente, sem o socorro que depois, mais tarde, ocorreu, diversos estados eles simplesmente não teriam condições de fornecer bens e serviços básicos para a sociedade, como, por exemplo, nesse cenário seria principalmente saúde e segurança. Então, esse era um cenário que nós tínhamos e a gente ainda tem alguns cenários mais para frente que são importantes. E agora, pós-pandemia, qual é o cenário que nós temos? A gente tem 3 passos que são importantes. Primeiro, a PEC do Pacto Federativo. Segundo, a PEC emergencial. Terceiro, a reforma tributária. Todas essas reformas, elas têm um papel fundamental na recuperação pós-crise, porque essas três reformas juntas, elas permitirão um ajuste nas contas públicas. E uma coisa que é importante a gente entender aqui, como eu havia falado, os estados muitas vezes estão impossibilitados de reduzir o seu gasto com o pessoal. Eles simplesmente eles estão totalmente dependentes de uma política macro para gerar maior crescimento econômico e eles também são impossibilitados de resolver o seu problema porque toda a estrutura federativa brasileira é engessada. Então, qual é o cenário que nós temos? Imagina a gente pensar na economia do Estado. Um cenário onde a gente não tem uma coordenação de política e os estados eles não conseguem financiar os seus gastos, o que eles vão fazer para poder, pelo menos, conseguir pagar o salário dos seus funcionários? Eles vão aumentar o imposto. E quando o Estado aumenta o imposto, ele está falando principalmente em aumentar o ICMS. Quando ele aumenta o ICMS, ele está aumentando o ICMS da energia, então ele aumenta o custo de produção de toda a economia. E quando ele aumenta o ICMS, ele está aumentando também o preço, principalmente dos produtos industriais e também dos produtos que são, em sua maioria, consumidos pela população de baixa renda. Então, essa coordenação ela é importante porque se os estados eles também não forem abarcados nesse pacto de recuperação econômica, a gente corre o risco de ter um desequilíbrio muito grande nos estados. E como eu já havia falado, o financiamento desse orçamento de guerra ele vai exigir a aprovação dessas reformas rápidas, porque senão a gente corre o risco de ter um aumento desequilibrado e injusto da carga tributária e, em última instância, o retorno da inflação.
Por que é o aumento desequilibrado e injusto da carga tributária? Porque cada estado ele vai ter a sua política para aumento do ICMS. Então, ele vai gerar os estados vão gerar diversos desequilíbrios. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, a necessidade de a gente ter uma reforma tributária que abranja também estados e municípios, exatamente pensando em minimizar esse desequilíbrio nos estados, porque estou pensando principalmente no ICMS, que é o principal imposto sobre os produtos industriais. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, em qualquer produto que a gente compra, seja um feijão, um arroz, ou então um computador, um celular, a gente está falando principalmente de ICMS. ICMS é mais alto, ele gera diversos desequilíbrios. Então, por isso que é importante ter o governo federal, ele precisa colocar nesse orçamento de guerra também um financiamento, botar dentro desse pacote um volume de recursos para financiar a crise nos estados. E o passo mais importante é fazer com que todas as reformas que estão sendo previstas, elas incluam os estados e os municípios. Porque se não incluir os estados e os municípios eles novamente vão sofrer novas crises e vão novamente ser necessário eles serem socorridos pelo governo federal. Então, não adianta nada, então, o governo federal financiar estados e municípios se ele não incluir estados e municípios na reforma, porque a gente vai ter novamente um desequilíbrio que eles não conseguem resolver sozinhos e vão novamente precisar de ajuda do governo federal. Então, para a gente finalizar, o que a gente precisa entender? Né? Se a gente olhar o curto prazo, a gente já vê uma recuperação mais forte do que a gente imaginava anteriormente, mas, como eu falei, essa recuperação mais forte é uma notícia boa. Só que a gente ainda vai levar um tempo para a gente retornar o patamar que nós tínhamos pré-coronavírus. E para a gente conseguir ter essa recuperação mais forte, a gente precisa avançar com essas reformas que eu estou falando. Primeiro, reforma tributária, PEC emergencial e a reforma do Pacto Federativo. Se nós avançarmos com essas reformas, a gente sim consegue ter uma recuperação mais forte e conseguir principalmente reduzir o custo Brasil, o custo de produzir no Brasil e melhorar a competitividade do país. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. A gente tem um cenário até otimista frente ao que nós vivíamos, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, porque o Congresso e o governo já viram isso como diagnóstico, eles têm um diagnóstico correto, mas a gente sabe que, mesmo sabendo qual é a direção, a gente sabe que o caminho é longo e o caminho não é muito fácil de ser percorrido. Então, prezados, é isso que eu tinha para a gente iniciar a nossa conversa hoje. Show de bola. Muito obrigado, Jonatas. Luiz, agora você conduz aí com o pessoal as perguntas e, enfim, o cenário que foi colocado. O Jonatas, Vitor, a gente está se conhecendo agora, cara, mas assim, vai coração aberto e depois a gente vê que bicho dá, né? Porque você sabe que Jonatas, eu trabalho com isso que você trabalha também, né? Eu leciono sobre isso, então estou sempre lendo os números. Então, para mim, não teve susto nenhum a viagem que você fez. Eu, graças a Deus, nesse ponto, sou bem esclarecido. E quando o Sérgio falou sobre você, uma coisa que me agrada muito é a pegada otimista, né? Em terra arrasada, quando você vê uma florzinha, cara, porra, nasceu alguma coisa, né? É mais ou menos isso, né? Pelo menos tem uma flor aqui, né, cara? Vamos valorizar a flor e não o resto, né, do que tá ruim. Mas Vitor, e aí eu preciso puxar você para a conversa também junto com o Sérgio e todos os colegas também. Uma coisa nesses anos de estrada que eu tenho, e aí eu quero que vocês entrem mesmo aí ajudando como é que a gente pode fazer um balaio de gato interessante para todo mundo, porque é aquela história, se o Rio de Janeiro afundar, a gente está nele. Então, eu tenho que tentar salvar quantas vidas eu puder salvar. Vai dar para salvar todo mundo? Não.
O Jonathan trabalha com isso, sabe que se tivesse... Jonathan, eu gosto muito da referência daqueles livros da Porta da Saraiva, da Livraria da Travessa, sabe? 10 maneiras de ficar rico. Se o cara tivesse aplicado as 10 maneiras, ele não estava escrevendo o livro, ele tinha ficado rico, não tinha nem feito o livro, né? Mas tá cheio disso no mercado. E o fato é que não tem fórmula mágica para passar por crise nenhuma. Você mesmo colocou. Por mais estressado, difícil, complicado que esteja o cenário, tem alguma oportunidade em algum lugar que a gente precisa aproveitar. Um dólar alto, um mercado lá fora que está retomando em momentos de fases diferentes do que o nosso. Nós temos um capital criativo no segmento de moda absurdo. Nós temos uma referência como moda no mundo absurdo. Nós somos uma cidade de apelo extremamente turístico para o mundo, assim visto pelo mercado externo. Então, a gente tem diversas oportunidades, ainda que pequenas, que seja uma flor no meio do deserto, mas a gente tem. E nessa hora, e é isso que eu queria compartilhar, Sérgio, sinceramente, eu não me preocupo muito. Me preocupo com todos, tá? Mas não me preocupo muito quem tem uma cadeia de custos, de marketing, de finanças muito bem organizada, como uma Marco Polo, entendeu? Como uma Citroën Peugeot. Eu não estou preocupado. Esses caras, eu sei que lá onde eles estão no Rio de Janeiro, eles estão preocupados. Eles têm departamentos fechados sobre isso. Mas quando a gente vai olhar o número do emprego e o número da economia, a gente sabe que não é esse cara que dá a maior quantidade de emprego. A gente sabe que esse cara não é o cara que vive na ponta, entendeu? Lá no Saara, na Rua Tereza. A gente sabe que esse cara é um grande player, que ele suporta talvez melhor para o fluxo de caixa que for toda essa pancada, mas eu me preocupo muito quando a gente fez grupo de negócios como Conexão com o pequeno empresário que hoje não pôde estar aqui. E que era necessário para ele trazer toda essa informação de que a gente está no caos, mas tem uma flor no deserto. E eu queria, de antemão, colocar para vocês e aí para o Vitor, que está aí com a gente, para você, João, o Sérgio já conhece a nossa proposta, da gente realizar mais eventos como esse, porque a gente precisa que o pequeno empresário, também no segmento de moda, ele veja que, cara, assim, o Vitor, eu trabalhei no mercado financeiro durante muitos anos. Eu peguei a crise cambial do mercado de moda, sofreu extremamente com a entrada dos chineses, que você sabe do que eu estou falando, né? Então, crise, por demanda, pelo que for, a gente já teve várias. E esses caras, né? Hoje eu escrevi, Sérgio leu de manhã cedo, que eu escrevi assim, nas minhas viagens que eu gastei sola de sapato, em quase toda a cidade tem igreja, delegacia, banco e loja de varejo de moda. Você vai encontrar isso em qualquer lugar, não importa o tamanho, e confecção, o cara está lá. Passa a crise e fica assim, cara, como esse cara é resistente? Pô, a crise bateu aqui, o cara está lá. Ele está lá fazendo. Então, a gente precisa agora estudar um jeito, como líderes que nós somos em diversos fóruns, de trazer esse cara, para que ele seja um sobrevivente nesse encadeamento e mais, ele aproveite esse momento de retomada para ele virar um grande cara lá na frente. E não deixar ele ser mais um que se perdeu porque ele não sabia, porque ele ficou chorando na calçada. A gente sabe que tem isso tudo. Então, aproveitar esse gancho que você colocou dessa pegada otimista num cenário tão complicado e essa boa visão que me parece que assim, a gente está se conhecendo agora e por uma tela de computador. Mas me parece que o Vitor é um cara apaixonado. Se não fosse, ele não estava lá fazendo o que ele está fazendo na Firjan. Entendeu? Tinha largado o barco. Então, quando o cara é apaixonado, lá o Vitor deve estar assim, do mesmo jeito que tem 2 grandes, tem 150 pequenos. A gente precisa abraçar os 150 pequenos, porque os 2 grandes já estão mais do que acalorados. Então, essa é uma visão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa é uma ideia que eu queria. E outra coisa, né, o Jonathan? Infelizmente, quando você fala de fazer diferente, você tem que mexer em todo o encadeamento de custo. E quando eu gostei de um evento que a gente teve com o Vladimir da Alterdata, de Teresópolis, que a gente estava falando de DNA. Muita gente da cadeia produtiva, infelizmente, desapareceu. O Renato Regazzo, de Sebrae, ele numa conversa num fórum desse que teve, a palavra é dura, mas ela é verdadeira.
que é um processo de seleção natural. Muita gente desapareceu. Tem muita gente que já não está se comunicando conosco porque simplesmente já não existe como pessoa jurídica. Espero que como pessoa física ele esteja lá. Então, só que não adianta ficar chorando por ele. Eu tenho que aproveitar, aí como você colocou, Jonathan, que tem uma empresa que de repente fornece, vou falar uma bobagem qualquer aqui, tá? Uma agulha a um preço menor e esse cara entrar no encadeamento do lugar do cara que quebrou porque ele não conseguiu fazer um preço melhor. É isso, eu acho que minha contribuição, Sérgio, é esse desejo eloquente que eu tenho de olhar para frente e ver meu vizinho da esquerda e da direita vivo, porque eu sei que se ele estiver vivo eu vou ter para onde trabalhar. Palavra com vocês aí de novo, desculpe o discurso aí, tá, Jonathan? Eu fico emocionado mesmo. Eu acho Posso contribuir? Deixa só rapidinho, só para o... Claro, Jonathan. A notícia é boa sob a perspectiva de que até aqui, quem morreu, morreu. Então, daqui para frente, se a gente sobreviveu da maneira que nós estamos agora, a tendência é que a gente ainda consiga, ainda que de maneira lenta, avançar. É daqui para frente. É como se fosse o que passou, passou. A crise que a gente viveu até julho ficou para trás. A tendência é daqui para frente a gente melhorar e melhorar até numa velocidade intensa. Então, eu não preciso... como eu preciso olhar para o nível que eu tinha anteriormente para eu ter mais ou menos um balizamento, mas se eu esquecer aquele nível, imaginar só daqui para frente, eu vou ter crescimento forte nos próximos meses. É bem provável que esse seja o cenário que nós venhamos a ter nos próximos meses. Ainda que uns demorem um pouco mais, outros venham mais rápido, depende de cada atividade econômica, tem a sua velocidade de recuperação, mas nos próximos anos a gente vai ter uma recuperação rápida, só que por quê? Porque o nível da crise foi muito intenso. O que eu ia comentar, Jonatas, é basicamente o que você fechou agora com a sua fala, que quando um problema ele é estabelecido e apresentado claramente, como você colocou aí, Jonatas, ou nós transformamos esse problema em desafio e descobrimos quais são as ações que deveremos tomar para poder avançar, ou encaramos esse problema, né, como um obstáculo e paramos. E quando a gente para, obviamente, outros avançam porque encontram oportunidades. E aí você falou que, olha, gente, quem ficou para trás ficou, né, e agora é hora de avançar porque a economia já está respondendo, não a todo vapor, mas já está respondendo. Mas ainda existem aqueles empresários que ainda não tomaram a atitude de aceitar a mudança, aceitar a ajuda, compartilhar conhecimento, como a gente está fazendo aqui, para que essa união faça realmente gerar essa força para que esse empresário se reinvente. Então, alguns ainda estão naquele pensamento: o que eu faço? Eu paro ou avanço para poder me reinventar? Então, assim, a nossa ideia realmente é justamente para poder unir forças, principalmente com a inteligência que eu digo é a maturidade profissional associado ao conhecimento técnico de muitos jovens que tem aqui também, para que a gente consiga realmente se reinventar. Você pode ampliar, porque está aprovado. Tem um microfone aberto aí, compartilhando alguma coisa aí. Mas, assim, só para continuar essa linha de raciocínio, então é óbvio que essa reinvenção de cada um de nós vai precisar da ajuda realmente, porque a criatividade ela não acontece assim da noite para o dia, né? E aí, falando sobre a moda, Vitor, o que acontece? Hoje, a gente tem que trabalhar conforme o comportamento do consumidor. E ele vem mudando muito rapidamente. Então, assim, só para ficar aí um assunto aí para refletir, Vitor, e a gente se coloca à disposição para conversar, principalmente com esse grupo mais focado no moda e tudo mais, que é o comportamento. Um exemplo, o CEO da Renner, eu participei de um evento com ele recentemente, e ele me disse, quer dizer, ele falou para todos nós que um ciclo de produção de roupas que levava de 6 a 9 meses, hoje ele está levando até 40 dias. Entre 10 e 40 dias para fazer, dependendo do nível, né, das roupas, estou falando nacionais, ok?
Então, e obviamente fazendo, e quanto mais rápida a produção dele, mais just in time ele é, né? Menos estoque, mais rotatividade nas roupas. E principalmente as características das vestimentas mudaram. Então, olha quanta oportunidade para esse mercado de moda, né? Então, esse é o horário, esse é o momento realmente de dar essa sacudida para movimentar e fazer essa transição de forma positiva para todos nós empresários, seja ele diretamente para a moda, seja aquele que participa da cadeia produtiva de todo esse processo. Essa é a minha contribuição. Eu não posso deixar de prestar meu depoimento que nesse período todo difícil aí, e onde eu convivo com esse grupo, e que esse grupo me levou para um otimismo muito grande, me levou a mudar a loja onde nós temos para o centro de Itaboraí, para ficar mais visível, e hoje estou vendendo 2 vezes mais do que eu vendia. Todos que desembarcaram, que nós fazemos trabalhos e atividades offshore na Petrobras e na subsidiária Petrobras, caiu para nível de 0. Hoje já estamos com o dobro das pessoas já embarcadas, porque nós acreditávamos que isso era possível acontecer e fomos ousados, mas numa injeção de otimismo muito grande desse grupo aqui. E o tempo todo eles têm um ar de vontade de fazer as coisas acontecerem. A gente falou, não podemos ficar de braços atados, entendeu? Precisamos seguir, precisamos fazer algo nesse momento, mesmo que a gente tenha um risco iminente à frente, porque o risco vai acabar acontecendo, não tem jeito. Faz parte, exatamente, Elaine. E nós acreditamos, e isso foi possível. Então, é evidente, está lá em Itaboraí. Está lá em Itaboraí também a nossa sede, onde faz as operações para offshore. Então, esses pequenos empresários, assim como eu tenho o nosso amigo e irmão Almir, que tem uma empresa que trabalha na área de confecção, na área têxtil, ele já voltou à atividade plena e falou, não posso mais ficar em casa de braços cruzados. E ele vende, hein, Luiz? Agora, desde de Angra dos Reis até a última cidade em Barreçai, tá? Ele não é isso, Vitor? Sola de sapato, não é isso? Então, sabe, é isso, é acreditar nesse potencial. Eu acho que isso aqui nos deixa com esse vigor. Bom, posso falar agora? Fique à vontade, Vitor. Bom, eu não vou politizar nada, mas eu vou ver uma realidade aqui. Nós temos que resolver um problema político do Rio que é muito sério. Não pode estar nesse vai-vem de governador, entra o Tribunal Federal, entra isso, sai o governador, não sai. Há uma insegurança, todo mundo fica vendo esse quadro aí, não podemos planejar nada nessa parte aí política, que eu tenho que falar, pô. Eu estou no meio, estou sentindo. Então, há uma confusão terrível aí, que nós não temos governo, ele não sai, não fica, quem vai. Bom, esse é o primeiro ponto. Do lado produtivo, eu vejo o seguinte, a minha firma foi fundada em 1931. Meu pai, depois de 55, eu assumi e fiquei 64 anos dentro do comando e tal, e conheço bem aqui a moda. O Rio de Janeiro, o município, eu vejo assim, ele não tem muita chance de crescimento em moda. Eu não sei o ponto aqui, tudo. Eu acho que o crescimento está todo no interior. Por que no interior? Porque tudo é mais fácil. O funcionário vem de bicicleta, o funcionário almoça em casa, o funcionário não tem passagem de ônibus, o funcionário não tem passagem de alimentação. Ele controla aquilo tudo, é fácil. Se você for em Minas Gerais, entrar em todos... Eu tenho uma empresa em Minas Gerais, eu trabalhei, ela já estava há 20 anos. Se você entrar em qualquer rua dos municípios, você escuta barulho de máquinas trabalhando, são facções trabalhando para os varejos, para os grandes empresários. Então, o que nós precisamos aqui é o seguinte também. Ninguém acredita em sindicato, Fernando.
Não. Ninguém acredita em sindicato. O sindicato é uma peça importante. Então, eu vou falar do meu sindicato. Se uma pessoa quer formar uma indústria, quer iniciar, seja pequena, 5 pessoas, 6, 7, tudo, geralmente ela conversa no fundo de quintal, marido, um casal, 2 rapazes, por aí fora, forma-se aquela empresa pequena. Mas chega um ponto, ele não anda, ele não tem crédito. Ele produz uma obra bonita, ele vai vender para quem? Ele vai fazer duplicata e vai descontar com quem? Ele não tem crédito, ele precisa girar. Se ele procura o sindicato, aqui é um recado para todo mundo que está me escutando. O que ele vai encontrar no sindicato? Primeiro, o sindicato é um porto que segura todos os empresários. Depois, esse sindicato, associado à Firjan, vai começar um trabalho coletivo de apoio do Senai CETIC, de treinamento, formação de profissionais, figurinistas, uma série de fatores que podem ajudar com o sindicato. Mas é isso que está aqui. Mas tem que acreditar no sindicato. Se procurarem no meu sindicato, nós temos porta aberta para levar para Senai, CETIC, SESI, tudo. Através da Firjan, nós fazemos ponte e ajudamos. A parte do crédito, ela é mais difícil, porque isso é importantíssimo. Se o sujeito está começando, uma facção pequenininha, com 8 pessoas e tudo, ele não tem crédito. Mas, ele, voltando a repetir, ele, com apoio do sindicato e apoio da Firjan, automaticamente, as portas começam a se abrir. Por quê? Como é que estão os créditos hoje? Se eu pego a minha mulher e vou num banco, eu e ela saímos cada um com um carro. Temos crédito. Mas se eu com ela tenho uma firma, eu vou lá para descontar a duplicata, 20 mil por mês, 15, 30 mil para começar, 40 mil, não tem crédito, a não ser que você dê garantia. Então, é uma situação muito difícil. Então, minha mensagem aqui é importante, quem está dentro do setor pode procurar e ver a melhor maneira, mas vocês têm que procurar, vocês têm que vão ao sindicato. O sindicato tem uma ligação com a Firjan. A Firjan está aparelhada para dar uma assistência. É lamentável, porque ainda tem muita gente, e até médios e empresários, que não estão ligados à Firjan. A Firjan é importantíssima na nossa vida. Eu estou lá dentro há 26 anos. Então, são esses 2 fatores aí que nós temos que fazer, eu acho. Produzir no Rio de Janeiro, capital, é muito difícil. Tem que ir para o estado do Rio, Caxias, outros, tem qualquer interior aí. Ah, mas lá não tem mão de obra, mas você vai fazer. Você faz uma indústria, vamos dizer, com 50 pessoas, um exemplo, em um ano você faz uma indústria, sem ninguém conhecer máquina. Você faz treinamento, leva uma profissional, tem aí o Senai CETIC, tem os seus técnicos, engenheiros, você faz uma empresa ali. Então, esses 2 recados que eu tenho. E, paralelo a isso, nós temos que resolver o nosso problema político para dar sustentação de moral, de equilíbrio, até de orgulho de um Estado que nós estamos falido moralmente. É lamentável ter que dizer isso aqui. É uma tristeza, mas eu não vejo como, se não mexer nessa... Resolver essa parada, colocar um vereador, um governador lá e a gente tocar essa parte política aí. E o resto a gente ajuda. No nosso setor de moda, nós somos 8, 9 sindicatos nos municípios e nós podemos ajudar. Aqui no Rio de Janeiro, na capital, Moda Rio, Sindiroupa está aí, pode ajudar, pode orientar, podemos trabalhar juntos e levar todas as dúvidas e as dificuldades para dentro da Firjan, que nós juntos podemos ajudar muito. Obrigado, Vitor. Jonatas, suas considerações finais, por favor. Depois passamos a palavra para o Luiz Fernando. Antes das considerações finais do Jonatas, né?
Ô, Vitor, parabéns, cara. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa estar mais próximos dos sindicatos. Tá? Acho que a gente precisa estar mais próximo da Firjan. Eu acho que a gente precisa multiplicar esses eventos mais para os pequenos, como a gente está fazendo agora. Estou colocando à sua disposição. Sérgio sabe como nos linkar aí. Estou colocando à sua disposição a plataforma do Conexão e outras tantas que eu tiver de redes sociais, porque network nessa hora é extraordinário, é o que vai linkar a gente, as pessoas que estão na ativa, que estão em processo de produção. E aproveitar a história que você contou, Vitor, e eu concordo com ela. Vitor, na hora em que você comprar os 2 carros financiados para você e para sua esposa no banco, possivelmente quando você for tentar descontar duplicado, o banco vai dizer que não, que você está bem atendido de crédito, porque você já financiou 2 carros. Verdade. Infelizmente é o mercado que tem para hoje, cara, mas vamos trabalhar com ele. Esse é o agora. É ótimo até o dia que tu pega. Depois que você pegou dinheiro emprestado, tá precisando, né? Desculpa aí, eu não podia perder essa, Jonathan. Vai aí, Sérgio, toca aí, amigo. Fique à vontade, querido. Então, para a gente então terminar num tom otimista, como eu havia falado, né? A gente sabe que essa crise certamente foi a maior crise que a gente já presenciou. Muita gente fala da crise de 29. Eu não estava lá para saber exatamente qual foi o tamanho do impacto, mas essa crise foi bem diferente daquela, porque aquela crise foi também uma crise de demanda. A gente teve uma crise que foi o problema de uma pandemia e o cenário foi muito grave. Então, eu costumo falar que é o seguinte: a gente tem 2 problemas. Um problema que é o de curto prazo, que é o problema que é recuperar essa crise, que a gente já está recuperando, e um problema de longo prazo, que é melhorar o crescimento de longo prazo do país. Essa segunda é mais complexa do que a primeira. A primeira, a gente está no início do processo de recuperação. A gente começou mais cedo do que a gente imaginava. Eu confesso a você que eu não imaginava que em maio a gente já teria um crescimento de 9% em relação ao mês anterior. Então, essa notícia é ótima. A expectativa do empresário já num nível otimista com relação aos próximos 6 meses. Isso também não imaginava. Um empresário otimista, a gente teve também o Ibovespa batendo recorde acima de 100 pontos. Ainda que isso seja algo flutuante, nos próximos meses a gente possa ter altos e baixos disso, esses indicadores são importantes, são relevantes. A taxa de juros no nível muito baixo, a inflação sob controle. Então, a gente tem diversas variáveis que estão mostrando que o Brasil está no caminho certo. Agora, a gente precisa melhorar o nível de crescimento de longo prazo. Aí sim a gente precisa de reformas mais complexas, porque o problema é complexo há muitos anos. Então, qual é a notícia boa que a gente também tem para isso? Que os governos sabem o que precisa ser feito. Agora, a grande dificuldade é realmente a negociação política, mas a gente nunca teve um cenário de tanta convergência do executivo e do legislativo em cima, por exemplo, de uma reforma tributária como a gente tem agora. Isso é uma notícia ótima. Então, qual é a minha mensagem? O caminho é longo, o caminho é difícil, mas a gente está na direção certa. Então, isso para mim já me deixa com bastante ânimo para a gente poder conversar, inclusive, sobre política pública, porque nós passamos muitos anos entendendo que o caminho era torto e era longo e difícil, a gente estava indo na direção errada. Agora, pelo menos, eu acredito que a gente está indo na direção certa, na direção de tornar o Brasil mais competitivo e melhor, inclusive, para o empresário, que é quem gera emprego e quem gera renda. Então é isso. Obrigado, Jonatas. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Firjan. Roda Rio. Luiz, agora pode conduzir aí, porque os meus amigos aqui que nos agraciaram com as informações hoje, nos deixaram assim. Eu, pelo menos, estou muito otimista com o que eu tenho feito. E tenho visto também esses resultados acontecerem. Haja visto que na live que eu participei lá na maçonaria com eles, os indicadores não eram aqueles que ele acabou de mostrar agora, tá? Não eram. Obrigado. Nós que agradecemos o Sérgio. Eu sei que a Firjan, o Senai, outros departamentos tantos aí de auxílio ao empresário
tem feito vários movimentos também, e a gente, enquanto pequenos empresários, se reúne e também tem feito os nossos, na medida do possível. Sérgio, eu vou pedir que depois a gente dê de alguma maneira, a gente veja aí com o Vitor a possibilidade de... O Jonatas, eu acho que caiu, tá? A gente veja a possibilidade de linkar alguma sessão, alguma rodada de negócio virtual dessa que a gente está fazendo dos nossos empresários. Perfeito. A gente tem feito aí, já fizemos 3 rodadas com 120 empresários, a próxima agora vai ser no Sul Fluminense. Acho interessante que os empresários de multissetores participem, porque podem ver alguma oportunidade, e é uma forma da gente se conhecendo um pouco mais dentro desse nosso estado do Rio. Linkar o Firjan nisso, né? Acho que não, sem necessariamente. É claro que sempre soma, mas não necessariamente precisa ser, entendeu? Pode ser pelo sindicato, ou forma que for. Se for de uma maneira que a gente possa ajudar, a gente quer ajudar. Você sabe como é que funciona a cabeça da gente nesse ponto. A gente quer ajudar e a gente quer somar, atrapalhar jamais. Então, se tiver que vir com a bandeira azul, verde, preta, amarela, entendeu? Desde que esteja ajudando alguns empresários na região, a gente está junto, cara. Não tem isso, entendeu? Nessa hora não tem isso. Então, nós estamos à disposição de todos. Agradecer muito ao Jonatas aí. Jonatas, parabéns. Tá? Parabéns principalmente por trazer a coisa numa visão muito positiva. Eu, para os meus alunos, quando desenhava, Jonathan, a crise de 2017, eu mostrava um gráfico, né? O gráfico caía. Eu falava assim, isso aqui é um avião. Aí a pessoa entra e diz assim, ó, perdeu um motor. Todo mundo, vai perder o segundo motor. Todo mundo, não vai ter serviço de bordo. Todo mundo, Aí, quando chegou lá no final de 2018, deu um tracinho assim, falei, pessoal, avisou que vai ter serviço de bordo. Todo mundo, vai ter café. É mais ou menos uma coisa, quando vem um negocinho assim, que você passa, igual seu tracinho ali. Cafézinho. Quando eu vi seu tracinho ali, eu falei assim, um tracinho, entendeu? Isso já é um grande sinal. E é dentro dessa visão que a gente tem construído, e agradeço aí realmente a maneira sincera como você trouxe, não fantasiou, mas apresentou realmente com grande realidade para a gente quais são nossos problemas, qual é a nossa realidade e um pouco daquilo que a gente tem que fazer. Agradecer ao Vitor, tá? Pelo belo trabalho que eu já estou sabendo que você faz, isso repassado pelo amigo Sérgio. Acho que a gente tem boas coisas aí para poder costurar juntos aí, né? E ajudar o nosso Rio de Janeiro. Não à toa apaixonados que nós somos por esse estado. Você, desde 1931, na história que você começou com seu pai, né, passou por você e acabou revelando a sua idade para a gente de uma maneira ou de outra. Eu tomo esses cuidados quando falo do John Boy, mas não tem nada a ver, né, cara? Ainda bem que a gente tem essa estrada toda que a gente já passou e está curtindo até hoje, né? Porque isso é uma cachaça, senão a gente já teria parado, né? Mas agradecer a vocês todos por essas palavras, ao Sérgio, pessoa maravilhosa que uniu esses pontos aqui, trouxe hoje aqui. Agradecer a todos e desejar uma noite abençoada. Em breve no canal da Ágil vai estar lá esse movimento todo que a gente fez aqui, tudo que a gente conversou. Perfeitos? Dá os pontos. A Simone, que está com a gente acompanhando aqui. Simone, quem não conhece, é do grupo do Red Blue Hotéis, que hoje postou mais uma notícia alentadora para a gente, dizendo que o hotel lá, América, está abrindo agora dia 14 de novo. E qualquer coisa que está abrindo de novo, a gente fala assim, caraca, cara, está abrindo de novo, está voltando. Isso foi muito bacana, ela postou nos grupos hoje, eu não podia passar sem fazer essa referência. Pessoal, obrigado por tudo. De coração, obrigado, ótima noite, que descansem e durmam em paz. Isso é o que vale. Boa noite tá bom? também. Um abraço. Obrigado por tudo.